passaram essas semanas aí de folga. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo disposto a voltar com tudo no conteúdo, né? Bom, hoje a gente vai gravar uma revisão do primeiro bimestre. A gente vai passar por esses conteúdos que estão aqui, falar um pouquinho mais sobre retas, que a gente acabou não aprofundando muito, mas hoje a gente vai fazer mais um resumão dos conteúdos do primeiro bimestre, certo? Então vamos lá, o primeiro conteúdo que a gente chegou em sala de aula e começou a ter contato foi com potenciação, certo? Vamos relembrar, potenciação é o agrupamento de números que estão multiplicados sucessivamente, então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, são ele 4 vezes, certo? Então, ao invés de eu escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu escrevo 3 elevado à quarta potência. Isso que é transformar um número em potência. Dentro da potência, a gente possui propriedades. E essas propriedades a gente vai comentá-las agora. Lembrem sempre de acompanhar com o caderno, porque eu estou fazendo um resumo, então no caderno vocês vão ter bem detalhado, tá? Então vamos lá. Toda vez que eu tiver potências de mesma base, lembrando que a base é o número de baixo, não é o expoente, o que eu tenho que ver? Ela vai somar os expoentes se a base estiver multiplicando. Então, se eu tiver uma multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Somar, adicionar, certo? Se eu tiver mesma base e divisão entre elas, o que eu tenho que fazer com o expoente? Subtrair. Então, eu tenho mesma base e tenho uma divisão entre eles. Eu vou subtrair os expoentes. Lembrando que tem jogo de sinal, tá? Façam jogo de sinal, nunca esqueçam isso. Outra propriedade, eu não tenho a mesma base. Eu vou olhar se eu tenho o mesmo expoente, certo? Se eu tiver o mesmo expoente, eu vou olhar o que a base está fazendo. Está multiplicando? Vou multiplicar. Se está dividindo, eu vou dividir as bases. O expoente vai se manter o mesmo, tá? Então, mantenho o expoente, multiplico ou divido a base, dependendo da operação que está entre eles, correto? Outra propriedade, toda vez que eu tiver uma potência entre parênteses e uma potência fora, um expoente fora, o que eu faço? É a potência de potência. Então, eu vou pegar a potência que está dentro do parênteses e vou multiplicar pela potência que está fora do parênteses. Então, na potência de potência, eu multiplico os expoentes, correto? Bom, essas são as propriedades da potenciação. Bem resumido, bem simples para vocês se relembrarem. E agora a gente passa para a notação científica, que a gente vai utilizar a potência também, só que a notação científica é utilizada para expressar um número muito grande de forma simples ou um número muito pequeno de forma simples também. Lembrando que notação científica, eu tenho que ter um número entre 1 e 10, lembrando que 10 não entra o 9,99999, mas o 10 em si não entra. Então, entre 1 e 10, e multiplicando uma potência de base 10. Aí o expoente vai depender da quantidade de casas que a vírgula vai andar, lembram disso? Então, vamos fazer um exemplo, porque daí fica mais fácil de vocês visualizarem, certo? Se eu tiver um número 0,0, certo? Tem esse número, ele é pequeno. O que eu vou ter que fazer? Qual é o número inteiro que eu tenho aqui? 4. Ele está entre 1 e 10? Está, certo? Então, multiplicando uma potência de base 10, e agora o expoente eu tenho que contar quantas casas eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Número pequeno, expoente negativo. Número grande, expoente positivo. Então, esse número é a mesma coisa
que esse em notação científica. Quando é feito em número grande, 10.000 em notação científica, tem o número 1, que está entre 1 e 10, vezes a potência 10, e agora o expoente eu vou contar. A minha vírgula não está aqui? Vou. 1, 2, 3, 4. Número grande, expoente positivo, correto? Continuando o conteúdo, a gente entra em números irracionais, certo? Vamos lá recordar o que é um número irracional. O número irracional é um número decimal que não possui fim. Ele não possui fim, ele é infinito, ele tem infinitas casas e ele não tem uma dízima periódica, ele não tem uma periodicidade igual a 2,23, 23, 23, 23, 23. Isso é uma dízima periódica. Agora, um número irracional não possui dízima periódica e não possui fim, correto? Então, ele é classificado dentro dos números reais num grupinho meio que isolado, porque ele não faz parte de número inteiro, ele não faz parte, ele é meio que isolado dos outros, porque ele não possui fim, é um número especial que não possui fim e não tem uma periodicidade, tá? Agora a gente entra no conteúdo de radiciação. A raiz quadrada, a raiz cúbica, então a raiz que vai ter um índice específico lá. Lembra que na aula a gente fazia assim, que número que elevado a 3, por exemplo, dá 8? A gente descobria que é o 2, né? Então, a raiz, ela vai vir dessa base. A raiz quadrada, por exemplo, de 4, eu tenho que pensar que número elevado ao quadrado, porque o índice é 2, que dá 4. Nesse caso é 2. Então, a raiz vem desse princípio, vem da potenciação. Ela tem uma base na potenciação, certo? E ela também possui propriedades que a gente pode aplicar para facilitar a conta. Por exemplo, uma raiz muito grande que eu consiga transformar. Existem essas propriedades para facilitar a nossa vida, certo? Uma delas é que a raiz do produto é o produto da raiz. Como assim, professora, produto? Produto é multiplicação. Se eu tiver duas raízes se multiplicando, eu posso transformar ela em uma raiz só que dentro dela a multiplicação desses dois números. Que jeito? Raiz de 4 vezes raiz de 4. Eu vou pegar, colocar dentro de uma raiz só 4 vezes 4 e tirar essa raiz, certo? Vocês sabem sim que raiz de 16 é 4. Só que eu posso calcular de uma outra forma. Como eu sei que produto da raiz é a raiz do produto, eu posso transformar como sendo 4 vezes 4, certo? E que isso vai dar raiz de 4 vezes raiz de 4. Raiz de 4, 2 vezes raiz de 4, 2 que é 4. Está vendo como pode ser feito dessa forma? Num número pequeno, ok, mas tranquilo. Mas a gente pode ter, às vezes, números maiores, que a gente pode transformar em raízes separadas para ser mais fácil de calcular. Isso acontece também na divisão. É a mesma propriedade. A raiz do quociente é o quociente da raiz, certo? Bom, essa foi as propriedades de raiz e agora a gente começa a ver o conteúdo de polígonos semelhantes. O que é importante da gente sempre estar lembrando dos polígonos semelhantes? Quando que eu falo que existe uma semelhança entre polígonos? Eu preciso ter algumas regrinhas que têm que ser cumpridas. Quando o ângulo correspondente, lembra que correspondente é o que tem mesma posição, são congruentes
Lembrando que congruentes é mesmo valor, mesma medida, certo? E, não é ou, é e. Os lados correspondentes no mesmo local, são proporcionais. O que é ser proporcional? Se um lado aumentou 2 vezes, o outro lado também tem que ser aumentado em 2 vezes. Se ele foi aumentado em 3 vezes, ele já não se torna mais polígono semelhante, certo? Tranquilo? Outra coisa que tem de propriedade dentro da semelhança de polígonos é que a razão entre as medidas, então a divisão entre essas medidas, que vai dar a proporcionalidade, tem que ser sempre a mesma. Então, a gente chama essa razão, essa divisão, de razão de semelhança, certo? E aí a gente entra numa parte específica de polígonos semelhantes, que é a parte dos triângulos. Os triângulos, a gente também, eles são polígonos de 3 lados, que também vão entrar nesses casos de semelhança. Só que o triângulo ele tem uma especialidade diferente, uma especificidade diferente, que ele acaba não precisando cumprir totalmente essas 2 regras, ter essas 2 informações, e a gente consegue saber se ele é semelhante ou não, que são 3 casos: ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, 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 certo? Vamos falar do ângulo, ângulo. Então, o primeiro é o caso ângulo, ângulo. Nesse caso ângulo, ângulo, a gente precisa saber, dentro de um triângulo qualquer, se 2 ângulos desse primeiro triângulo, são congruentes aos mesmos ângulos do segundo triângulo, do que está sendo comparado. Então, eu tenho comparação de 2 triângulos, 2 ângulos do primeiro tem que ser iguais a 2 ângulos do outro também, correspondentes, tá? Tranquilo de entender? Caso 2, lado, ângulo, lado. Então, o triângulo eu tenho 3 lados, correto? Toda vez que eu tiver 2 lados, 2 pares de lado, e o ângulo entre eles congruentes e proporcionais, ângulo congruente, lado proporcional, meus triângulos vão ser semelhantes. Lembrando que lado tem que ser proporcional e ângulo congruente, certo? Caso 3, lado, lado, lado. Se eu tiver um triângulo com lados, com os 3 lados proporcionais, os 2 proporcionais, eu tenho triângulos semelhantes. Sempre isso. Não tem como construir triângulos proporcionais sem ter a mesma medida de ângulo. A gente não consegue construir. Isso é um caso muito específico da matemática que traz pra gente uma realidade diferente. Por exemplo, numa construção. Não tem como errar. Não tem como eu ampliar uma maquete de uma pirâmide para ela original e o ângulo ser diferente. Por quê? Porque desde que eles sejam proporcionais, os lados proporcionais, os ângulos de dentro sempre vão ser o mesmo, tá?